Bom dia. Hoje meu grupo vai apresentar uma ONG que combate a pegada de carbono em Piauí. Bom, a pegada de carbono é a medida total de emissões de gases de efeito estufa, vinda de resultados de atividades humanas, como produtos, serviços, eventos e organizações. Em outras palavras, é a marca que deixamos no planeta, contribuindo para as mudanças climáticas. Bom, aqui como podemos ver, temos os gases de efeito estufa, como principal o CO2, o dióxido de carbono. Temos também o CH4, que é o metano, o N2, que é o óxido nitroso, e o O3, que é o ozônio. Se não reduzirmos essas emissões, as consequências poderão ser desastrosas para o nosso planeta, como o aumento da temperatura, as secas, as enchentes e diversos outros eventos climáticos. Ações aumentam a pegada de carbono no transporte de várias maneiras, principalmente quando escolhemos meios de transporte que emitem muitos gases de efeito estufa. Aqui estão os principais fatores. O uso excessivo de veículos particulares, como carros e motos, eles têm a queima de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, liberando dióxido de carbono, CO2, principalmente o principal efeito do gás estufa. Descolando curtos feitos de carro aumenta emissões desnecessariamente. Dirigir sozinho em vez de compartilhar caronas também aumentam a emissão por cada pessoa. Já as viagens de avião, os aviões consomem grandes quantidades de combustíveis. Uma única viagem aérea pode gerar mais CO2 do que um carro em semanas. Voos frequentemente ou longos, especialmente internacionais, têm um impacto muito alto. Transportes de mercadoria, como compras online com fretes rápidos, como entregas no mesmo dia, aumentam o número de veículos nas ruas. Caminhões e aviões de carga emitem muito CO2. Produtos importados que de viagem longas, distâncias também aumentam a pegada de carbono. A cada 1 litro de diesel ou gasolina, tem 2,3 de dióxido de carbono, de CO2. Ao dirigir 1.000 km por mês, por um carro que roda 10 km por litro, no total do mês gastará 100 litros de gasolina. E para sabermos o total do mês, a gente vai pegar o dióxido de carbono, que é 2,3 por litro, que multiplica 100 litros de gasolina, que dá igual a 230 kg de dióxido de carbono. Dos sólidos orgânicos, eles também geram grandes emissões de gás metano. Quando a gente descarta o lixo orgânico, seja restos de comida, folhas ou etc., eles decompõem no aterro sem o oxigênio e eles liberam gás metano. O metano ele é muito mais potente que o gás carbônico no aquecimento da Terra. E isso também aumenta a pegada de carbono, ou seja, a quantidade de gases poluentes que cada pessoa ou atividade gera. Assim, se a gente fabricar, no caso, 1 kg de resíduo orgânico por dia, no mês a gente vai ter 30 quilos. Bastante, né? E desses 30 quilos no mês, 1 kg de resíduo orgânico, ele é basicamente 0,5 kg de metano, que é fabricado. E com esses 30 quilos mensais, vezes os 0,5 kg de metano, a gente meio que fabrica, entre aspas, 15 kg de metano mensalmente, uma só pessoa. Isso aumenta muito a pegada de carbono. Esses 15 kg de metano vezes 25, que é o potencial de aquecimento global do metano, é igual a 375 kg de dióxido de carbono. Então, assim, né? Bastante. Então, para essa questão, é a compostagem. Mas o que é a compostagem? A compostagem ela é um processo natural, onde a gente coloca restos de comidas e materiais orgânicos em um lugar especial, pode ser um balde, uma compostadeira mesmo, e com a ajuda de micro-organismos, calor e o tempo, elas se decompõem e viram uma terra rica em nutrientes, chamada de composto. Importância de reduzir a pegada de carbono, né? Reduzir essa pegada de carbono é fundamental para combater as mudanças climáticas e promover um futuro mais sustentável para o planeta, né? A pegada de carbono, ela representa a quantidade total de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, CO2.
que são emitidos diretamente ou indiretamente pelas atividades humanas. Bom, se cada um fizer sua parte e reduzir esses impactos negativos que já estão acontecendo, né? Segundo especialistas, se cada pessoa conseguir manter a sua pegada de carbono em cerca de 1,5 toneladas por ano, a gente pode começar a controlar esse ciclo e diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Bom, mas afinal, como é possível saber a pegada de carbono que a gente emite, né? É simples, com o uso de ferramentas grátis disponíveis, é possível descobrir o quanto nós geramos. E eu vou ensinar vocês a calcular. Primeiramente, entramos no Google e pesquisamos por calculadora de pegada de carbono. E você pode escolher a da sua preferência. Depois você vai adicionar os seus dados e você terá os resultados que procura. Mas é importante lembrar que você vai ter que responder algumas questões até chegar ao resultado final. E esse número que você vai obter é único, porque ele leva em conta os seus hábitos de vida e consumo. E cada pessoa tem um resultado diferente, baseado em suas escolhas diárias. Bom, agora eu vou falar de algumas ações práticas para reduzir a pegada de carbono. Bom, se a gente passa a usar mais transportes coletivos, como ônibus, metrôs, trens, eles transportam um número maior de pessoas e reduz a quantidade de emissão. Outra opção é substituir automóveis a motor por bicicletas, porque além de melhorar a saúde e bem-estar, também reduz a liberação de dióxido de carbono no ar. Reciclar. Se a gente descarta resíduos corretamente e reutiliza materiais recicláveis, a gente, além de economizar energia, a gente diminui a emissão de dióxido de carbono no ar. E ao reciclar plástico, a gente diminui a necessidade de produzir novos materiais a partir de recursos virgens. Processo intensivo em energia e emite bastante CO2. E essa ação ela não só conserva os recursos naturais, mas ela reduz significativamente a emissão de gases no efeito estufa. Consumo responsável. Bom, se a gente faz um uso sustentável e a gente muda pequenos hábitos como evitar desperdícios, economizar água, economizar energia, isso ajuda a diminuir a pegada de carbono. Reduzir o consumo de carnes vermelhas também é uma ótima opção, porque, segundo estudos, a pegada de carbono individual cai em até 25% quando a ingestão de carne vermelha é diminuída pela metade. E com relação à expectativa de vida, se a pessoa passa a ingerir menos, ela pode viver quase 9 meses a mais. E isso porque esses animais, por exemplo, a vaca, ela libera grande quantidade de gás metano. E isso pode poluir até 21 vezes mais do que o gás carbônico. Bom, em relação ao município de Piuí, o que intensifica a pegada de carbono? É as pequenas e grandes indústrias, né, que tem na cidade, já que não tem grandes empresas e grandes indústrias aqui. O descarte regular de lixos, que por mais que sejam orgânicos, geram bastante gases de efeito estufa. E, por exemplo, descarte em aterros sanitários, que é uma forma não tão sustentável assim de descartar o seu lixo. A mineração, que gera bastante gases do efeito estufa também. E a agropecuária, que olhando para a região da cidade, é uma prática bem comum e é quase que a matriz econômica da cidade. Então, em relação ao município de Piuí, são essas ações que intensificam a pegada de carbono. Bom, e a nossa campanha é a criação de uma ONG que fiscalize as indústrias que emitem grandes quantidades de carbono, promova protestos em relação a uma indústria limpa com uma base energética mais sustentável, né? Fiscalize a mineração aqui na cidade, que é um assunto bem atual, cobre taxa dos governos para diminuir a pegada de carbono e a emissão de gases de efeito estufa. E essas foram as referências usadas para a realização do trabalho
esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado, e é isso.